Câmara em Debate está de volta, desta vez apresentando para você a nova realidade do Parlamento Municipal. E nova mesmo. O Parlamento se renovou com a entrada de 2 suplentes, já que 2 vereadores titulares, Francisco Salles e Kleber Costa, se tornaram secretários da gestão do prefeito JHC. E um desses suplentes está com a gente hoje, vai conversar comigo, é Rodolfo Barros, do PSB. Rodolfo, na primeira temporada, quando nós apresentamos os vereadores para o nosso público, a gente dava a oportunidade para eles se apresentarem. Então, quem é Rodolfo Barros? Rodolfo Barros, primeiro prazer estar aqui junto com você, Marcos. Rodolfo Barros é um jovem sonhador. Eu sempre me defino como sonhador, alguém que tem muita esperança num futuro, né? Estou estudando, estou terminando o curso de jornalismo, é uma paixão minha a comunicação. Tenho formação pelo Renova Brasil, uma escola de formação política, mas, sobretudo, eu acho que eu sou um sonhador, um cara que acredita no futuro e que tem trabalhado incansavelmente durante a vida, dedicado os seus dias para fazer a diferença, e acho que a política é um desses caminhos. Acho não, tenho convicção. Algumas das pessoas que eu entrevistei aqui caíram na política por conta de movimentos sociais. Você também tem essa origem, mas tem um diferencial que os outros não têm. Você já foi parlamentar mirim em Maceió e já foi parlamentar mirim nacional, ou seja, jovem, né? Fala um pouco dessa história. Você veio para cá, participou de uma sessão parlamentar e posteriormente vai a Brasília. Conta um pouco aí dessa realidade. Exatamente, né? A primeira experiência que eu tive com a política, a verdade, aos 13 anos ainda, eu montei um projeto de impacto social e comunitário numa escola pública que eu era aluno. E fui premiado, escolhido para representar o estado de Alagoas numa conferência nacional que discutiria o futuro do Brasil e da sustentabilidade ambiental. Isso foi incrível. A partir disso veio o desejo pela política, né? De propor ideias, de debater. E foi nesse parlamento, aqui na Câmara Municipal, que eu tive a primeira oportunidade de oficializar essa ideia de política, né? Tive a oportunidade aqui, através do Fórum de Combate à Corrupção, e aqui eu faço um destaque importante pela atuação do Fórum em reunir adolescentes e jovens e capacitá-los acerca do que é a política, esses espaços de poder. E presidi, fui eleito por esses adolescentes de várias escolas públicas aqui de Maceió, foram 21, o quantitativo de cadeiras que à época eram representadas na Câmara, né, representava a população aqui na Câmara, e representei esses adolescentes na presidência, numa sessão do plenário aqui. Na época, o Galba Novaes era o presidente. Hoje deputado, pai do presidente Galba Neto. Quer dizer que a vida fez isso com você. Fez isso. E aí eu presidi uma sessão ao lado dele, foi uma experiência fantástica, me apaixonei, todo engravatado, muito bacana, muito legal, com um discurso. Devo ter fotografias ainda dessa época. E a partir disso, acho que eu tinha 14 anos, e a partir disso veio o desejo de ingressar na política, e o Parlamento Jovem Brasileiro, que é esse fórum nacional que reúne jovens de todo o Brasil para discutir iniciativas de lei propostas por esses jovens, foi ali que eu realmente me encontrei, porque eu me vi discursando no plenário Ulisses Guimarães para uma plateia de jovens de todo o Brasil, para deputados e senadores também representando os estados, e propondo significativos projetos, ainda que muito simplórios, porque a gente não tinha expertise do que seria esse parlamento de fato. Fui candidato a vice-presidente do Parlamento Jovem Brasileiro, não fui eleito, perdemos por 2 votos, mas fui nomeado vice-presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, porque o meu projeto era sobre catadores de materiais recicláveis e a separação do lixo. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. Então eu fui encaminhado como vice-presidente, negociei com a mesa diretora, fiquei como vice-presidente da comissão, e o engraçado era que a presidente fazia a leitura regimental e o vice iniciava o debate. E aí eu começava a debater. Dos projetos de lei da comissão, só um poderia ser aprovado e ir para a plenária final do parlamento. Você teve que fazer a defesa do projeto. A defesa do meu, consegui. Você é bom de persuasão. Cara, eu consegui convencer os 20 colegas lá do Brasil inteiro, e foi o meu projeto de lei que passou para a plenária final, e na plenária final eu fiz essa defesa. E eu me recordo, Marcos, que a escola que eu estudava, nessa época eu já era aluno do Colégio Batista Alagoano. Eu fui aluno do Colégio Batista Alagoano e eram os meus professores que pagavam a minha educação. Isso é uma história também bem bacana, mas enfim. E eu me lembro que montaram um telão na escola
para que todo mundo, todos os alunos da escola pudessem assistir essa plenária final e a minha defesa. Eu cheguei em Maceió na madrugada de uma sexta para um sábado, e estavam vários amigos e colegas de sala no aeroporto, e os pais dos meus amigos e os professores do Colégio Batista Alagoano me aguardando com faixas, cartazes, isso na madrugada. Aquilo para mim foi muito impactante. Acho que a política ali já brilhava aos meus olhos, na ideia de torná-la possível as transformações. Você sabia que o caminho da sociedade se transformava com a política. Com a política. Terminou sendo um exercício, mas valeu a pena essa ideia. Quais as bandeiras que você traz para a Câmara? Porque você teve esse envolvimento com a pauta ambiental, muito jovem. Sim. Teve envolvimento com a juventude e seus problemas. Sim. E, naturalmente, isso são as suas bandeiras na Câmara? Também, né? A questão ambiental sempre foi muito forte em mim, né? Na consciência pessoal, enquanto indivíduo, de ter responsabilidade com o planeta, enquanto cristão, de entender que é uma criação de Deus e que, portanto, merece sim o respeito, enfim, a propriedade terra merece ser respeitada. Então eu sempre acreditei nisso, né? A sustentabilidade ambiental como sendo uma forma de se viver, um estilo de vida. Eu acredito muito nisso. Mas mais do que isso, eu acho que a juventude se tornou uma bandeira minha, primeiro por ser jovem, segundo pelas experiências de vida que eu consegui adquirir, e terceiro, pela oportunidade que eu tive na Prefeitura de Maceió de ser secretário adjunto especial de políticas para a juventude. Dessa pauta. Dessa pauta específica. Então a juventude é esse espaço que eu me sinto como parte, porque tenho 28 anos e sou jovem, e segundo, pelo meu histórico. E aí consegui dar grandes contribuições à administração pública, ao executivo, lançamos vários programas, destaco aqui o Emprega Jovem MCZ, que inclusive nós queremos torná-lo lei, isso é um projeto de lei que nós vamos propor, né, aqui dentro do debate da Câmara Municipal de Maceió, para que esse programa que foi tão importante, profissionalizamos em 2 anos, Marcos, mais de 2.000 jovens capacitando. Em quais áreas? Em diversas, desde a área de informática, manutenção, montagem de computadores, a parte elétrica de automóveis, eletricista de automóveis, aos auxiliares de recursos humanos, de contabilidade, ao inspetor de alimentos, área alimentícia também, supervisão. Então é aquela formação meio que um empurrão para o mercado de trabalho. Formação, exatamente, formação profissionalizante, são cursos de 260 horas, 300 horas, enfim, cursos profissionalizantes completos, com profissionais de altíssimo nível do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e esse jovem, ao sair do curso, a gente também realizava as oficinas de empregabilidade, conectando as carreiras as oportunidades que já existiam na iniciativa privada e no próprio poder atraindo público. Empresas? Atraindo empresas através do Cine Maceió, que foi nosso parceiro ao longo desse tempo, e muitos desses jovens conseguiram a oportunidade profissional. A gente encontra, às vezes eu encontro, inclusive quando eu publiquei que estou vereador a partir de hoje, né, eu recebi vários comentários de jovens que tiveram a oportunidade de iniciar o curso, de terminá-lo, de ingressar no mercado de trabalho e ajudar no sustento da sua família. Para mim, isso foi o grande fator relevante que eu pude contribuir dentro da administração municipal, essa oportunidade da juventude. Com essa referência que você tem, uma pergunta talvez mais fácil para você. A juventude tem sede de quê? Eu acho que a juventude ela tem uma capacidade criativa, inovadora, tão grande, tão gigantesca, que ela tem sede de transformação. Ser jovem é ser dinâmico, eu sempre dizia isso. Eu não consigo ficar parado atrás de um computador, reprogramando todos os dias a mesma coisa. Não, eu acho que o jovem, ele gosta de criar, ele gosta de inovar, ele gosta de fazer diferente, e ele gosta de estar nesses espaços que se faz a diferença. Por isso que estou aqui hoje como vereador. Em pensar que vindo de uma família muito simples, pobre, da periferia, da favela mesmo, e você conseguir galgar os espaços com uma campanha extremamente barata, simples, mas de voluntariado, de impacto social, você conseguiu uma votação expressiva. Então, acho que o jovem, ele traz consigo essa energia, essa empolgação, essa motivação. É claro que também é preocupante a inconstância da juventude, de às vezes querer muito e às vezes não querer absolutamente nada. Desistir fácil. Exatamente, a gente tem índices inclusive preocupantes de jovens neném, que nem estudam nem trabalham, e que portanto estão ociosos, né? Enfim, e tomando decisões bem equivocadas sobre a vida e sobre o futuro. Mas eu acho que a maioria da nossa juventude é uma juventude aguerrida, comprometida com os seus sonhos, capazes de realizá-los. E eu acho que só precisa do empurrão.
e esse empurrão também pode ser dado pelo poder público, é dever do Estado. E o Estado, quando eu falo, o poder público como um todo, seja município, governo federal, enfim. Acho que todo mundo junto, unindo esforços, todos os poderes, para que a juventude seja vista, ouvida e que participe desses espaços também de decisões. Você falou que tem uma formação de periferia, de ter vivência, de escola pública, mas também concluiu parte dos seus estudos na escola privada. Sim. E foram professores que contribuíram para isso. Que história é essa? Como é que eles chegam na sua vida? Que lembrança você tem desse tempo? A escola pública, eu digo que foi o lugar que eu mais amei ser parte, porque foi onde eu tive as melhores oportunidades da vida, né? E foi na escola pública que eu pude conhecer pessoas que me ajudaram a construir sonhos muito maiores. Para você ter noção, eu ganhei o primeiro celular dos meus professores da escola pública quando eu precisei viajar para Brasília pela primeira vez e eu não tinha como me comunicar com a minha família, com a minha mãe, porque eu não tinha telefone. E aí os professores se juntaram e me presentearam com um telefone. Terno e gravata da mesma forma, eu não tinha como comprar, nós éramos muito simples, né? Vivíamos, meu pai já tinha falecido, era só a minha mãe com uma aposentadoria de um salário mínimo para sustentar a mim, meus irmãos e a ela. Então assim, vivíamos de fato uma situação de pobreza, de falta de muitas ausências. E a partir das experiências que eu fui adquirindo, os meus professores da escola pública reunidos me motivaram a ingressar numa escola privada, né? Através de bolsa, de programas. Eu consegui um programa de bolsa parcial, mas eu precisava pagar uma mensalidade, eu não tinha como realizar esse pagamento, e os professores da época se juntaram e financiaram o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro ano do ensino médio. Em cada um deles, eu tive professores que apadrinharam as mensalidades. Pagavam literalmente. Eu não conseguia dar absolutamente nada. Você não se permitia errar, você tinha que dar certo. Eu tinha que dar certo. Eu não só pagaram as mensalidades, e eu faço um registro a 3 delas, que são muito especiais. Eu lancei um livro há 6 anos, e o livro é dedicado a essas 3 especiais professoras que me sustentaram literalmente, né, como mães, e eu faço essa menção bem honrosa. Elas Quem não são? só. Você vai ter que... Eliette, um beijo muito especial, se a Eliette estiver assistindo, acompanhando. A Gislaine, professora Gislaine, e a professora Rosilda. Foram 3 professoras que me abençoaram muito, fora tantas outras e tantos outros que me deram muitas oportunidades e presentes. Para você ter noção, o sapato que eu ia para a escola era presente dos meus professores, a roupa, o fardamento. Nos primeiros meses eu não tinha livro porque eu não tinha como comprar, os livros eram caros, e eu tirava cópia, pegava emprestado, e aí eles se juntavam, compravam os livros e me presenteavam. Então, assim, eu realmente fui privilegiado. Hoje até surgiu uma nota na imprensa, jovem, que vem da favela, de origem simples e tal, e eu vi alguns comentários de algumas pessoas dizer assim, como que é da favela, branco, bonito, enfim, aparentemente bem arrumado. Quer dizer, eles fazem até um estereótipo, né? Exatamente isso. Mas existe uma história, e só quem esteve ao meu lado, e só essas pessoas que me impactaram, que foram impactadas, é que são capazes de perceber a grandeza que significa participar hoje da Câmara Municipal do Maceió e poder contribuir nesse debate. Eu percebo que você fala da sua história com orgulho, mas acima de tudo sem autopiedade. Sim. Você quer que isso seja uma referência para empurrar outros jovens, ou eu estou enganado? Sem dúvidas, eu nunca quis me vitimizar. Vitimizar, essa é a palavra, esse verbo aí. Exatamente, da ideia de que o meu passado foi um passado difícil, porque eu sei que existem outros que têm passados e até hoje presentes muito mais difíceis do que aqueles que eu vivenciei. Mas eu tenho uma história, e eu acho que, e eu sempre falo sobre isso, a potência que há na história de cada um, seja ela qual for, precisa ser ecoada, né? Precisa sair de dentro de nós para algum lugar. E eu sei que todas as vezes que eu trato e retrato essa história, muitas pessoas de alguma maneira são impactadas porque vivenciaram algo parecido, ou vivenciam, experimentam, e precisam de um empurrão para entender que às vezes aquela situação imperfeita, ela não vai se persistir a vida inteira, em algum momento ela vai mudar. E a educação mudou minha vida. Eu estudei, passei na Universidade de Relações Públicas, hoje sou estudante de jornalismo, fiz ainda 2 períodos de Direito, inventei de enveredar pelo Direito nas minhas crises de identidade sobre o que eu gostaria de fazer, estudar, enfim. E agora estou terminando o curso de jornalismo, apresentando meu TCC. E eu vou lhe dizer uma coisa, Marcos.
essas experiências com a educação, os cursos de extensão, fiz curso na escola, na oficina Politeia, que é um curso extensivo da Universidade de Brasília sobre o processo legislativo, o Renova Brasil, me ensinando sobre o processo político do executivo, do legislativo, do judiciário, como que funcionam os poderes. Tudo isso me ensinou e me impulsionou muito. Ontem mesmo eu recebi a ligação do Renova me convidando para mais um curso, né, numa escola considerada uma das maiores de formação política do país, para continuar me capacitando sobre o processo legislativo. Eles já estão sabendo da sua realidade. Já estão sabendo, me telefonaram para parabenizar e convidar para ingressar nesse novo curso que inicia na próxima semana, e assim, com professores renomados do Brasil inteiro. Para a gente que está representando o povo, eu acho que a educação política, né, em todos os níveis que se for possível ter, é fundamental, a gente aprende muito. É claro que eu não sei de tudo e estou muito longe de saber. Chego aqui, às vezes, ainda um pouco perdido do que é o rito do dia a dia mesmo da Câmara, mas só em saber, né, ter uma base de sustentação, acho que já é um passo bacana. Você tem consciência de que o que você viveu, do que você está vivendo, está influenciando pessoas por conta do que você conquistou a partir das dificuldades, não é? Ou seja, você pode estar servindo de inspiração para outras pessoas. Mas quem foi que inspirou o Rodolfo Barros? Eu vou lhe ser muito sincero. Eu, desde os meus 12 anos, eu digo que tive um encontro com Deus, né? Conheci a Deus e mergulhei nos seus ensinamentos mais preciosos. Não com um espírito religioso, mas muito mais com a ideia do voluntário, de aprender por aprender. Hoje, no meu discurso, eu falava sobre as palavras de Jesus Cristo no Sermão do Monte, num dos discursos mais famosos da história da humanidade, que ele diz que aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, é essa fome e essa sede de justiça que me impulsiona. Então, Cristo é, sem dúvidas, o meu maior exemplo. Quando eu vou para a esfera pública, para a política, uma pessoa que me inspirou muito foi a Marina Silva. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a primeira conferência que eu participei, representando o estado de Alagoas, foi a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, aos 13 anos, foi a primeira vez que eu andei de avião na vida. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Levei a bandeira de Alagoas em filé a Brasília, fiz um discurso para mais de 600 jovens do Brasil inteiro sobre o estado de Alagoas e sobre as juventudes alagoanas. E a Marina era propositora dessa conferência porque tinha sido ministra do Meio Ambiente e à época era senadora pelo estado do Acre. E conhecer a Marina pessoalmente, 27 jovens, um representando cada federação do país, para mim foi muito inspirador. E acompanhei a trajetória política dela, a vida, a entrega, as candidaturas à presidência da República. E foi um personagem político no país que me motivou muito a política. E que vem de uma história muito difícil também. Também, né? De pobreza, de muitas ausências, enfim. E o prefeito JHC, porque foi a pessoa, né, no campo político local que me trouxe ainda em 2015, me convidou, me viu num evento, me chamou para uma conversa. Em Brasília ou aqui? Aqui em Maceió, me viu num evento, palestrando no evento, e me convidou para uma conversa sobre o futuro de Maceió. Ele disse, eu quero ser candidato a prefeito no próximo ano. Isso em 2016 ele seria candidato. Ele era deputado federal. Então foi aquela eleição que ele não ganhou. Que ele não venceu, ficou em terceiro lugar. E ele me convidou para ser candidato. E não houve moeda de troca. Eu digo isso para todo mundo. Minha família é a prova disso. Não houve moeda de troca. Eu fui voluntariamente ser candidato às eleições de 2016, a vereador do município de Maceió, sem absolutamente nada, Marcos. Se você perguntar quem esteve comigo naquela época, eu fui... A gente fazia campanha no bairro que eu morava. Nessa época eu morei no Jacintinho. Durante 15 anos da minha vida, eu morava nas Piabas, na comunidade das Piabas do Jacintinho. E muitas vezes, mais da metade da minha campanha, eu fazia campanha pelo meu bairro, porque eu não tinha como me deslocar, nem deslocar uma equipe, porque não tinha carro, porque não tinha absolutamente nada. Então as pessoas almoçavam na minha casa, lanchavam na minha casa, a gente se reunia e conversava, e lá, a gente fazia o marketing, a comunicação, a elaboração de ideias, a contabilidade, absolutamente tudo. Todo mundo voluntário. E foi isso, e o JHC foi esse cara, essa liderança que me trouxe e me deu a empolgação, a motivação para disputar uma eleição. Eu tive 2.036 votos honrosos e limpos. Eu digo para todo mundo, eu não troquei voto por remédio, eu não troquei voto por cesta básica, eu não troquei voto por dinheiro, por absolutamente nada. Primeiro porque eu acho que é ilegal. Segundo porque eu não tinha. Realmente não tinha absolutamente nenhum recurso. Era só o desejo, a vontade de fazer diferença.
Quando você estava hoje no parlamento, né, e falando ali no parlatório, né, falando para as pessoas, qual foi o filme que passou na sua cabeça? Primeiro, a emoção de saber que aquilo dali não era uma mentira, era de verdade. A maior emoção que vinha, ia ficar até meio emocionado mesmo, porque era você saber que o que você está fazendo é a missão da sua vida, é o motivo pelo qual você nasceu para ser e para viver. Eu acho que isso é muito emocionante. E eu tive isso em mim naquele momento. Enquanto eu falava, eu pensava, eu estou aqui, eu consegui chegar aqui, né? E não foi por outros meios, senão pela verdade mesmo, pelo compromisso com a ética, com a responsabilidade. Eu sempre defendi isso. Quem for na minha rede social vai saber que eu sempre fui um defensor disso. E eu acho que essa emoção, aí ver a minha mãe, né, uma guerreira que só a gente que conviveu com ela, meus irmãos e eu, sabemos o que ela enfrentou na vida para nos permitir viver a vida que vivemos hoje. Pai e mãe, né? Pai e mãe, né? Mas ela ali representando meu pai que não está mais entre nós. Mas eu tô dizendo, ela foi pai, né? Pai e mãe, né? Pai e mãe, exatamente isso. Eu sou filho de uma pai e eu sei como é. Pois é, exatamente isso. A gente viu a nossa mãe viver a depressão durante muitos anos, né? O sumiço de uma realidade que era difícil de encarar quando não se tinha absolutamente nada. Nós não tínhamos casa própria, moramos de favor, moramos de aluguel. Pessoas que se voluntariavam a nos ajudar. Nós precisamos trabalhar todos muito cedo. Meus irmãos trabalharam adolescentes e eu tive o meu primeiro trabalho de carteira assinada aos 14 anos como jovem aprendiz da Companhia Brasileira. Não, da Companhia Brasileira foi o segundo. Da Madeiras do Brasil. Então, assim, eu fui jovem aprendiz 2 vezes. Quando completei 18 anos, passei na universidade de primeira. Já fui estagiário de comunicação e segui. A Madeiras do Brasil é do Kennedy Calheiros, do Kennedy Calheiros. Ele me conheceu. Que é outra liderança. Que é outra liderança. Ele me conheceu aos 14 anos. Eu entrando na sala dele para me apresentar como jovem aprendiz da empresa. Você que ele é o trabalhou dono. Lá, né? Trabalhei como jovem aprendiz. E o segundo emprego foi na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Fui aprendiz da CBTU, da área administrativa. Experiência fantástica também, muito boa. Aí depois fui estagiário da área de relações públicas, depois ingressei na vida pública, na política. Fui diretor de políticas para a juventude do governo do estado de Alagoas. Fui assessor parlamentar na Câmara dos Deputados com o então deputado JHC. Assumi a Secretaria de Juventude e aí perpassei por esses espaços. Quem não compreende por que você está tendo essa oportunidade ignora ou não sabe nada dessa história passada, né? Nada. Absolutamente nada. E é por isso que eu tenho tanta tranquilidade, porque eu sei que quem conviveu, quem de alguma maneira o destino trouxe e caminhamos juntos e nos cruzamos, vai entender o quanto que isso é significativo, o quanto que isso é especial. Se a educação ajudou a transformar a sua vida, o que é que você acha que a educação de Maceió pode fazer pelo jovem de Maceió? Eu acho que a educação é o único caminho que torna um Brasil cheio de problemas, preconceitos enraizados, de dificuldades, se transformar numa potência não só econômica, mas social no mundo, né? Acho que sem a educação é impossível que uma comunidade, que um município, que um estado e que uma nação se desenvolva. Somente a educação é capaz de transformar uma vida. Então eu acho, por isso que eu valorizo tanto quem passou pela minha vida, quem foi meu mestre, meu professor, eu realmente eu sou grato. E hoje, por incrível que pareça, a quantidade de professores que me ligaram e que mandaram mensagens foi impressionante. Inclusive, já do ensino superior também, né? Do ensino secundarista, de quando eu era mais menino e de quando eu cresci e fui para a faculdade, para a universidade. E isso me alegra, porque a gente sabe o quanto que a educação é sucateada. Todo mundo lembrava. Aquele conversador da sala de aula. Aquele menino líder, aquele menino que... Agora é o vereador. Por Maceió. Muito bom. Você chega num momento na Câmara, que é um momento de virada. Eu falava isso com o Fábio, na gestão do prefeito JHC. Ele mexe e torna mais dinâmica a gestão e, ao mesmo tempo, sacode o parlamento, dando gás com a chegada de vocês. Você acha que você está chegando no momento certo, na hora certa? Acho que sim. JHC tem uma visão muito ampla de futuro, de inovação, de tecnologia, de impacto social. Eu acho que essa capacidade de liderança que une muita gente, que muitas vezes defende até interesses diferentes, mas que conseguem dialogar em favor de transformações necessárias para a cidade, acho que isso é um potencial muito expressivo na figura que representa o JHC, né? No JHC isso é muito expressivo. E essas mudanças, transformar, quando eu li, eu vi em tempo real, assim que saiu as diretrizes, né, as novas secretarias, a reforma administrativa, que eu comecei a ler
o decreto, a lei, eu percebi o quanto que o JHC imprimiu naquele lugar ali, nessa nova reforma, o que ele sonha para um futuro de uma cidade. Então, assim, tem exatamente o seu perfil inovador e transformador, disruptivo, literalmente. Então, acho que vi agora para o parlamento, nesse momento, que a prefeitura de Maceió se reorganiza para impactar ainda mais a vida das pessoas, para mim vai ser um privilégio em dose dupla. Você falou várias vezes que a religião, ou melhor, que Deus, religião não, mas que Deus transformou sua vida até aqui. Sim. O que é que você acha que ele pode contribuir daqui para frente? Ele vai continuar cuidando com bondade e misericórdia. Há um texto muito bonito do salmista Davi, no Salmo 23, que diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Então eu acho que é isso. Bondade e misericórdia é o que Deus tem para mim pelos próximos dias, meses e anos, para, se for a permissão dele, que eu possa alcançar lugares ainda maiores, mais altos e servir. Acho que essa é a palavra, foi o que Cristo veio fazer e é o que eu desejo também. É claro que eu não acredito que a caracterização religiosa faz parte da vida pública. Jamais. Acho que o Estado, religião é religião. Só que é inseparável para mim a figura de um Deus Pai que tem me abençoado. A Ele a minha gratidão eterna. E que, consequentemente, ajuda você a não se desviar isso. Você trabalhou na CBTU, então você vai se manter na linha. Exatamente, Marcos. Manter na linha. Acho que essa ideia de honestidade, transparência, verdade é o fundamento, é a base, né, o pilar da vida pública. Se você segue dessa maneira, certamente você vai conseguir. As pessoas vão reconhecer. E ser solidário, né? Eu acho que tem uma parte na política que às vezes as pessoas esquecem, até praticam antes de chegar nela, que é a solidariedade. Mas é possível ser solidário também como político, né? Sem dúvidas. Poder olhar assim para essa realidade é bem interessante. Eu queria que, obviamente, a gente voltasse a conversar em outra oportunidade, porque você está trazendo as bandeiras. Depois que elas se desenrolarem, se tornarem realidade, a gente deve voltar a conversar. Queria agradecer a sua atenção. A gente conversou aqui, conheceu um pouco, né, da história do Rodolfo Barros, que tem essa dinâmica nova e que traz para o parlamento nesse novo momento da vida pública e da vida dele. E o Câmara em Debate volta numa outra oportunidade, claro, abordando mais do que é o Parlamento Municipal. Até uma próxima oportunidade.